Fala pessoal, voltando aqui para a nossa 15ª questão, onde iremos dar continuidade ao tema traumatologia forense em sentido amplo, notadamente agora uma questão sobre asfixiologia forense. Joga na tela, sem maiores delongas, a OCP, Médico Legista, Polícia Civil do Espírito Santo, 2019. Em relação às asfixias, é correto afirmar que... Vem cá pessoal, antes da gente analisar assertiva por assertiva, é importante a gente definir exatamente o que vem a ser asfixia. A asfixia nada mais é do que uma energia de ordem físico-química que produz um fenômeno no corpo chamado anoxia e hipercapnia. Quando eu falo de anoxia ou hipóxia, eu estou falando na redução de oxigênio no corpo, e quando eu falo em hipercapnia ou hipercarbia, eu estou falando de aumento do gás carbônico no corpo, gerando aí as asfixias. Muito importante vocês conhecerem os sinais internos e externos, principalmente os internos, chamados tríade da asfixia. Quando eu falo na tríade da asfixia, leia-se sangue fluido e escuro, congestão polivisceral e equimoses viscerais. Quando eu falo em equimoses viscerais, leia-se manchas de Tardieu, que são manchas no pulmão e nos pulmões e no coração, ou Pau-Tauf, cuidado para não confundir. Qual a regra, professor? Manchas de Tardieu. A mancha de Pau-Tauf vocês vão encontrar apenas nos corpos que foram afogados, na asfixia por afogamento. Não esquece desse detalhe. E as externas, você vai ter uma das mais importantes, é a chamada máscara equimótica de Morestin, você vai ter projeção da língua, dentre outras características. Mas por hora vamos comentar apenas sobre isso e muito cuidado também. Professor, qual daquelas espécies de asfixias que eu poderia dar um foco maior? Que eu não estou com tempo de estudar. Você tem que ter tempo para estudar, mas se você não está com tempo de focar muito, as três mais importantes: enforcamento, estrangulamento e esganadura. Sempre cai isso em prova de concurso público. Vamos analisar agora as assertivas A, B, C, D e E na tela. São causadas por energia de ordem mecânica. Falso. Já respondi isso. As asfixias são produzidas por energia de ordem físico-químicas. Beleza? As asfixias são produzidas por energia de ordem físico-química, que está na traumatologia forense. B. O enforcamento é causado por força constritiva ativa. Falso. Força constritiva passiva. Certo? Vem cá, pessoal. Olha só. O enforcamento e o estrangulamento possuem mecanismos, às vezes, parecidos. Ambos são causados pela constrição da cervical através de uma corda, por exemplo, ou outro instrumento. Sendo que no enforcamento, a constrição do pescoço, a tração da corda se dá por força do próprio corpo da vítima. Que se encontra totalmente erguida, sem contato nenhum com o solo, enforcamento completo, ou com contato parcial em um ponto de apoio ou uma superfície. Enforcamento incompleto. Então o cara tá com um dos pés no chão, o outro não tá. Enforcamento incompleto, certo? O importante é que no enforcamento, que é típico de um suicídio, a tração do laço, a tração da corda se dá pela força do próprio peso do corpo da vítima. Já no estrangulamento, a tração se dá por uma força externa, por uma força ativa. Então eu pego uma corda, coloco no pescoço da vítima e faço a tração. Isso é estrangulamento. Muito cuidado. O estrangulamento é tipo de uma ação homicida. Mas, professor, pode existir suicídio por meio de estrangulamento? Sim, através do chamado torniquete. Eu coloco uma corda aqui, pego um pedaço de madeira, faço um nó e vou girando esse pedaço de madeira. Ou, pessoal, um próprio cinto da pessoa. Eu pego o cinto, coloco no meu pescoço, consigo colocar no último ponto, que é eficaz para resultar na morte, e deixo lá até morrer. Estrangulamento suicida. Um ponto muito relevante que você tem que decorar, memorizar, é o sulco deixado pelo enforcamento e pelo estrangulamento.
No enforcamento, eu vou ter um sulco oblíquo ascendente com interrupção ao nível do nó, ou seja, ele é oblíquo, ele é para cima, ascendente, com variações, bem variáveis, mais uma característica, e interrompido na região do nó. No estrangulamento, eu tenho um sulco horizontal, uniforme, sem interrupção. Horizontal, uniforme e sem interrupção. Não esquece desse detalhe. Professor, e na esganadura, o que é esganadura? Esganadura é puramente homicida. É quando a pessoa utiliza das mãos para produzir a asfixia pela constrição cervical. Deixa sulco? Não. Você vai colocar a assertiva correta na sua prova, deixa escoriações e marca das unhas, chamados de estigmas ungueais. Estigmas ungueais. Então, só resumindo, enforcamento, a ação mecânica do laço, da corda, se dá por força do próprio peso do corpo da vítima, ou seja, a força é passiva, né? Pode ser completo ou incompleto, que eu expliquei para vocês. O sulco é oblíquo, variado, ascendente e interrompido na região do nó. Estrangulamento, a constrição do pescoço, a ação mecânica da corda, se for uma corda, se dá por força externa, uma pessoa, uma terceira pessoa que faz essa força, ou pode ser a própria vítima através do torniquete, deixando um sulco horizontal, uniforme, sem interrupções. Esganadura, a constrição se dá pelas próprias mãos do agressor, só e somente só ação homicida, né? E vai deixar marcas e escoriações chamadas estigmas ungueais, beleza? Volta comigo na tela. Então aqui vocês já viram o erro. O estrangulamento é causado por força constritiva passiva, falsa, que é o contrário, ó. Estaríamos duas questões corretas se invertesse aqui, é força ativa. D. A esganadura é causada por sufocação. Não, pessoal, vem aqui comigo, ó. A sufocação, ela pode ser direta quando há a interrupção externa das vias aéreas, das vias respiratórias, ou seja, eu fecho a boca e o nariz da pessoa. Isso é a sufocação direta. Saco, na tortura policial, coloca o saco aqui, a pessoa não consegue respirar, sufocação direta. Travesseiro, sufocação direta. E você vai ter a sufocação indireta, que se dá pela compressão do tórax e abdômen. Se liga também, a sufocação direta também pode ser por corpos estranhos, que é o engasgo. Lembrei agora, cai na prova do Sebrasp, delegado de polícia de Sergipe, salvo melhor juízo, medicina legal, certo? 2018. Então, a sufocação direta pode ser pelo engasgo, corpos estranhos. Me engasguei e morri, certo? Pode ver aí, a Sebrasp caiu uma questão sobre isso, perguntando que tipo de sufocação. E a indireta é a que se dá pela constrição do tórax e abdômen, impedindo os movimentos respiratórios. Eu faço pressão na pessoa, ou cai uma placa pesada aqui no tórax dele, ele não consegue fazer a respiração correta e ele vai gerar asfixia por sufocação indireta. Cuidado, na sufocação indireta, um dos sinais típicos é a máscara equimótica de Morestin. Máscara equimótica de Morestin, que é a cianose da face, é produzida pela sufocação indireta. Dica top para vocês. Volta comigo. Só restou a letra E. A sufocação indireta é causada pela compressão do tórax. Corretíssimo, acabei de falar isso para vocês. 16ª questão. Delegado de Polícia de Goiás, Goiânia capital, 2017. Em relação às asfixias, assinala a opção correta. Essa é top, essa questão. A projeção da língua e a exoftalmia são achados suficientes para concluir que houve morte não natural. Falso. Olha só, vem cá. A projeção da língua e a exoftalmia é o quê? É a língua para além da arcada dentária, a língua para fora, e os olhos também aumentados. Isso é exoftalmia, os olhos aumentados. As asfixias, notadamente pela constrição da cervical, especialmente a esganadura, vai produzir a projeção da língua e esta é enegrecida, a língua negra para o lado de fora. Sendo que
no estado, na fase gasosa da putrefação, que é um fenômeno cadavérico transformativo destrutivo, na fase gasosa da putrefação, você vai ter esses dois achados, projeção da língua e exoftalmia. E não necessariamente foi uma morte violenta, pessoal. Deu para entender? Então, a pessoa morreu de ataque cardíaco. Chegou lá no avançado estado de putrefação, na fase gasosa, você vai estar todo inchado, as genitálias incham, os testículos do homem incham, e a língua para fora e os olhos também esbugalhados, que a gente chama, que é exoftalmia. Não necessariamente foi decorrente de uma asfixia. Show de bola? Vem comigo. Ó, as equimoses das conjuntivas somente são encontradas nos casos de afogamento. Não, as equimoses nas conjuntivas são tipicamente encontradas no caso de sufocação indireta. Anota aí, sufocação indireta, beleza? INDI. Vamos botar o INDI aqui. C. Nas asfixias, as ocorrências de manchas de hipóstase são raras. Falso. Vem comigo. O que são manchas de hipóstase ou livores cadavéricos? São a deposição do sangue no interior dos vasos que se acumulam nas regiões mais baixas do cadáver. Então, por que não tá? Se você pegar qualquer parte do seu corpo e começar a apertar durante o tempo, você vai ver que vai ficar vermelho naquela região. Por quê? Porque o sangue parou de circular naquela região. Quando você morre, para a função cardiorrespiratória e cardiocirculatória como um todo, né? Logo, aqueles litros de sangue que você tem vai ficar depositado na região mais baixa. Na asfixia, os livores cadavéricos, eles são precoces, a rigidez também são precoces muitas vezes, e eles são mais escuros. Não há que falar na ausência de livores cadavéricos. Anota isso, eles são mais escuros. Por quê, professor? Porque o sangue rico em gás carbônico, ele é mais escuro do que o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Deu para entender? Exceção, anota isso, ó. Nas asfixias, os livores cadavéricos são mais escuros. Os livores cadavéricos são mais escuros em virtude da grande concentração de gás carbônico. E o sangue carbonizado o sangue com gás carbônico é mais escuro. Exceção nos afogados, porque há uma mistura do sangue com a água, aí o sangue é mais rosado. E nas asfixias por monóxido de carbono, que o sangue é avermelhado, chamado também de carmim. Algumas provas citam carmim. Deu para entender? Então, exceção, monóxido de carbono e afogamento. Vem comigo. D. Na sufocação por compressão do tórax, que é a sufocação indireta, né? Observam-se pulmões congestos e com hemorragias. Correto. Isso aqui, pessoal, vai se dar na grande maioria das asfixias, que é exatamente um dos sinais internos, que é a congestão polivisceral. Isso se dá nas asfixias, não só na sufocação por compressão do tórax. O cogumelo de espuma é uma característica exclusiva do afogamento. Muito cuidado. O cogumelo de espuma é típico do afogamento. Porém, joga para mim, poderá aparecer em outras espécies de morte, como por morte por intoxicação de carbamato, morte por outros venenos específicos. Vai produzir também cogumelo de espuma, então não esquece. Como é que isso cai em prova? Nomenclatura muito dada pela AOCP. O cogumelo de espuma é um sinal patognomônico do afogamento. Falso. Ele é muito próprio do afogamento, mas pode ser encontrado em outras espécies de morte. Vamos para a questão de número 17. Delegado de Polícia também, PCGO, 2017. Em relação aos aspectos médicos legais dos crimes contra a liberdade sexual, assinale a opção correta. Aqui eu estou falando de sexologia forense, ok? Vamos lá. A presença de escoriações em cotovelo e de esperma na cavidade vaginal são suficientes para caracterizar o estupro. Falso, pessoal. Vem aqui comigo, ó. Lembrando que o estupro, ele pode se dar através de 3 formatações. Conjunção carnal,
ato libidinoso, notadamente sexo anal, e ato libidinoso sexo oral ou outras espécies. Conjunção carnal e ato libidinoso. Importância médico-legal, esses três. Primeiro, conjunção carnal, né? Existem elementos de certeza e de presunção de que houve ou não conjunção carnal. Um dos elementos de certeza é a ruptura imenal, lembrando que existe exceção, porque o ímen complacente pode não ser rompido, se liga isso na prova. Ímen complacente pode não ser rompido com a primeira relação sexual. Certo? Então, você vai ter ruptura como sinal de certeza, presença de fosfatase ácida, presença de glicoproteína, que são enzimas que existem no espermatozoide, são sinais de certeza. Agora, a escoriação no cotovelo não fecha diagnóstico em relação à conjunção carnal, certo? Não fecha diagnóstico em relação à conjunção carnal. Sexo anal, também mesmas nomenclaturas. Se liga no sexo anal, no chamado de sinal de Hagad, né? Que é exatamente o que demonstra que houve cópula anal. Fechou? Vem comigo na tela. Ó, equimose na margem do ânus. Opa! Hemorragias por esgaçamento das paredes anorretais e edemas nas regiões circunvizinhas são características de coito anal violento. Corretíssimo, pessoal. Essas são as características, né? Principalmente quando eu falo em esgarçamento das paredes anorretais, eu estou me referindo exatamente ao chamado sexo anal com violência. Corretíssimo. Em crianças com mudanças de comportamento, a presença de eritemas confirma o diagnóstico de abuso sexual. Nada a ver. Eritemas relacionados a queimaduras pode ser produzido, por exemplo, a mãe que pegou uma colher quente e colocou na pele do filho. Tem nada a ver com a questão do abuso sexual. B. A vasectomia feita no indivíduo antes de ele cometer um crime de estupro impede a obtenção de dados objetivos desse crime. Veja bem, pessoal, vem cá, se liga. A fosfatase ácida é uma enzima constante no espermatozoide que configura uma hipótese de certeza de conjunção carnal ou ato libidinoso, que é o sexo anal, diversa conjunção carnal, certo? Certeza. E essa enzima, ela pode ser encontrada, anota isso, mesmo em indivíduos vasectomizados. A fosfatase ácida será encontrada mesmo em indivíduos que fez vasectomia. Informação importantíssima para vocês. Joga na tela comigo. A integridade do ímen invalida o diagnóstico de conjunção carnal. Não invalida, porque eu posso ter o ímen complacente. Esse não se rompe simplesmente com a prática de uma conjunção carnal, por exemplo. 18ª questão. Em relação ao infanticídio, é correto afirmar que, assertiva A, é necessária a presença do estado puerperal da mulher. Corretíssimo. Veja que as questões da OCP são questões simples, tranquilas de medicina legal. É necessária a presença do estado puerperal da mulher. Corretíssimo, pessoal. Vem cá, ó. Não esquece, infanticídio. Professor, nessa parte do infanticídio, eu dou atenção mais ao quê? As docimásias, né? Que é a comprovação de vida após o parto. São experiências, são exames que comprovam que houve respiração autônoma após o parto. Essa é a dica da prova. As docimásias visam a comprovar respiração autônoma do recém-nascido após o parto. Do nativivo, na realidade. Se respirou, é nativivo. Se não respirou, é natimorto. Isso é a transição, se vai ser homicídio, se vai ser infanticídio ou homicídio, ou se vai ser um abortamento ainda, certo? Vem comigo na tela, vamos analisar as outras. A verificação de vida extrauterina não é importante. É erradíssimo. É extremamente importante, pessoal, através das docimasias ou docimásias. Docimasias. É importante sua configuração em natimorto. Não é importante a sua configuração em natimorto. Por quê? Porque para haver infanticídio tem que ser nativivo, não natimorto. Natimorto vai ser o quê? Ou, vem cá comigo, ou crime impossível, né? Ou pode ser um abortamento. A pessoa, a gestante ingeriu substâncias abortivas,
o feto morreu e chegou lá num suposto parto. Eu passei mal, vamos lá no finalzinho, vai retirar e já está morto. É um natimorto, mas pode ter sido um abortamento anterior, ou se não houve nenhuma pretensão abortiva, você vai ter um crime impossível nos termos do artigo 17. Se a mãe, logo após o parto, influenciada por estado puerperal, pegou o natimorto com a tesoura e desferiu vários golpes, temos uma impropriedade absoluta do objeto que configura lá um crime impossível. Beleza? Volta comigo aqui. A docimásia de Galeno não permite verificar se houve vida extrauterina. Falso. Permite sim. Em que consiste a docimásia de Galeno? Pessoal, consiste na experiência em que o pulmão do nascituro, pode ser natimorto ou nativivo, ele é jogado em água. Se houve respiração, o pulmão que respirou, que tem oxigênio, ele tem uma densidade menor do que a água, é 0,70 a densidade do pulmão. A água é 1. Né? Então, o que é que vai acontecer? Ele vai flutuar. O pulmão que respirou, flutua. O pulmão que não respirou, a densidade dele é maior do que a água, logo ele afunda. Quer ver, para tu não esquecer isso em prova? Enche teu pulmão de ar e pula na piscina até embaixo, sem soltar o ar, você vai ver que você vai flutuar. Depois solta todo o ar do pulmão, você vai ver que você vai afundar mais um pouco. Então, se você está com oxigênio mais no interior dos seus pulmões, você tende a flutuar. Imagine o pulmão isolado. O pulmão que respirou, ele vai flutuar rapidamente. O pulmão que não respirou, ele vai afundar. Isso detecta que o quê? Se afundou, é um natimorto. Se flutuou, é um nativivo que morreu após o parto, tal, enfim. Volta comigo. Não existe docimásia histológica. Existe sim. Aqui na tela para vocês, ó, a docimásia histológica de Baltazar. Deixa eu ver como é que escreve aqui. Baltazar, que é exatamente faz um exame microscópico nas células dos pulmões. Exame microscópico nas células dos pulmões. 19ª questão aqui para vocês. Quantas causas jurídicas de morte e o encaminhamento do cadáver ao local adequado, é possível afirmar que este deve ser levado ao IML ou ao SVO, já falei isso para vocês, ó, Serviço de Verificação de Óbitos, respectivamente nos casos A. Vamos só relembrar isso aqui que a gente já viu, vem cá pessoal, olha só. Eu vou ter o encaminhamento obrigatório do corpo ao IML quando for morte violenta é causa externa, agente químico, físico, físico-químico, tal, acidental, culposo ou doloso. Na prova do CESP, Sebrasp, do Maranhão, ou foi Sergipe, enfim, foi 2018, estava dando analisada, ele faz aquele texto e que você, certo ou errado, você resolve várias questões. Uma delas era um cara que havia se engasgado com um pedaço de pão. Aí perguntava para onde o corpo deveria ser encaminhado. Ele afirmava, né? Nesse caso, o médico declarará o óbito tal falso. IML. Mas, professor, foi acidente. Morte acidental é morte violenta. Aí na outra, trata-se de uma hipótese de sufocação direta. Corretíssimo. Sufocação direta pelo engasgo. Então, se liga. Externa, IML. Médico prestou assistência médica e a morte natural. O médico declara o óbito. O médico não prestou assistência, a morte não é natural. Desculpe, e a morte é natural. Sistema de verificação de óbito. Fechou? Vem comigo agora. Ó, morte decorrente de suicídio, IML. E morte acidental por eletropressão, IML. Então não é para marcar essa. Ele quer IML e SVO. Morte decorrente de infarto fulminante sem assistência médica, SVO. Já não é respectivamente. E morte por acidente de trânsito, IML. Já não é AB. C. Morte por ação homicida e morte decorrente de suicídio, ambos, IML. D. Morte decorrente de suicídio, IML. E morte suspeita sem assistência médica, IML também. Morte decorrente de asfixia acidental, IML, por engasgo, e morte natural decorrente de parada cardiocirculatória sem assistência médica, corretíssimo,
SVO, conforme eu expliquei para vocês. Tá vendo como cai, pessoal? Essas questões, beleza? Vamos embora. 20ª questão, FUNCAB médico legista PCRO 2012. Lembrando que a FUNCAB é pesadíssima em medicina legal. São considerados fenômenos abióticos consecutivos da morte. Vem cá, pessoal. Só uma introdução para a gente finalizar essa parte. Ó. A tanatognose é uma divisão da tanatologia forense que estuda os fenômenos cadavéricos. A tanatognose é uma divisão da tanatologia forense que estuda os fenômenos cadavéricos. Estes podem ser abióticos ou avitais, mesma coisa, que subdivide-se em imediatos e consecutivos. Os imediatos são, anota isso, ó, a ausência de função cardíaca, a ausência de função respiratória, a ausência de função encefálica. Os consecutivos, que dão certeza de morte, ou também chamados de mediatos, são resfriamento ou algidez cadavérica, desidratação cadavérica, rigidez cadavérica e livores cadavéricos. Os efeitos transformativos subdividem-se em destrutivos, que você vai ter autólise, putrefação e maceração, e conservadores, que você vai ter mumificação, saponificação, corificação e calcificação. São os fenômenos. Então, relembrando, os fenômenos cadavéricos subdividem-se em dois grandes grupos. Os abióticos, que por sua vez podem ser imediatos ou consecutivos. Os imediatos, a ausência de função cerebral, a ausência de função circulatória, a ausência de função respiratória. Os consecutivos, rigidez cadavérica, livores cadavéricos, algidez ou resfriamento cadavérico e desidratação cadavérica. Segundo grande grupo, transformativos. Estes podem ser destrutivos, você tem autólise, putrefação e maceração, ou conservadores, mumificação, saponificação, corificação e calcificação. Tem que memorizar isso. Tem que memorizar. Se você memoriza isso, você resolve pelo menos 80% das provas de medicina legal para delegado de polícia no que se refere à tanatologia forense. E é o que essa questão cobrou. Vem comigo, olha só. Ó, ele quer os fenômenos abióticos consecutivos, ok? Aí vamos lá. Cessação da respiração é imediato, não é consecutivo. Abolição da motilidade, imediato. Isso aqui é decorrente, sabe de quê? Da cessação da atividade encefálica. Esfriamento cadavérico. Esse sim é consecutivo. B. Autólise. Transformativo, destrutivo. Espasmo cadavérico. Consecutivo. Mancha verde abdominal. Transformativo, destrutivo. Notadamente na fase de putrefação. É uma das fases da putrefação. C. Desidratação, consecutivo, certinho. Desidratação cadavérica. Esfriamento cadavérico, consecutivo, certinho. Livores de hipóstase, ou seja, esses são 3 fenômenos cadavéricos abióticos consecutivos. Arreflexia, imediato. A reflexia decorre da ausência de função encefálica também. O cara fica sem movimentos, relaxamento dos músculos, dos esfíncteres. Cessação da respiração, mesma coisa. A ausência de função respiratória é imediato. Espasmo cadavérico consecutivo, que é uma das hipóteses de rigidez. Parada circulatória, imediato, já falei para vocês. Perda de consciência, imediato, decorrente da cessação da atividade encefálica. E abolição da motilidade, também decorrente da cessação da atividade encefálica. Gabarito C para vocês. Na próxima parte, próxima e última parte, veremos a questão número 21, 22, 23, 24 e 25. Até daqui a pouco.